Dá quanto esse trem aqui? 0,05 centímetros. 0,05 centímetros. Perfeito. Está aí os nossos dados. Alguma pergunta? De onde tirei isso? Enunciado. O enunciado me proporcionou isso daí. Tá? Então, aqui já calculei. Alguns valores são importantes serem calculados antes? São importantes, apesar da gente carregar algebricamente. Alguns antigamente eu era muito mais metódico. Até isso aqui eu carregava dessa forma, mas não tem necessidade. Pode colocar uns valores assim, né? Bom, para diminuir o excesso de desenvolvimento. Mas tudo bem, voltamos à nossa equação. Aparentemente ela não me parece sugestiva, né? Porque nenhum nem o outro eu consigo determinar. Pô, mas calma aí, o volume eu não posso. O volume eu não tenho como determinar porque eu não sei o quê? O comprimento dele, a altura do cilindro. É aonde, meus amigos, que eu venho tentando ensinar para vocês que o tratamento algébrico mostra que muitas vezes eu vou conseguir achar uma solução independente do volume. É isso que é a diferença de uma solução de um problema de forma apenas e tão somente numérica e um acadêmico que já sabe fazer um tratamento algébrico. Ele consegue se desvencilhar de uma situação como essa. Então, o que nós vamos fazer? Esse é um exemplo muito bom para isso. Então, às vezes muitos acadêmicos entendem que há um exagero da minha parte de tentar resolver isso, mostrando às vezes dificuldade. Mas muitas vezes eu tento mostrar que você só consegue soluções, tá? Não só para problemas de fenômeno de transporte, como para outros que vocês terão, fazendo o tratamento algébrico, que é o que nós vamos fazer. Então é o seguinte, meu amigo, eu vou tratar logo aqui, achar uma dessas duas. Vou começar pela força. Por que eu vou começar pela força? Porque nós temos um sistema dinâmico aqui, ó. Eu sei que aqui existe o quê? A força gravitacional ativa. Ó, mais, o que mais? Vocês sabem que aqui existe um fluido, não é isso? Qual é o sentido que está ocorrendo na velocidade? Não está aqui, não está para cima? Então nós sabemos que a força de resistência vai estar onde? Para baixo. Para baixo. Chamamos de força tangencial. O líquido traz uma força, né, de resistência devido à viscosidade do fluido. Tanto faz. Sabemos que ela ocorre em relacionado à área. Tudo bem? E qual mais que nós temos? A força tração. Coloquei os vetores, que era na realidade uma necessidade muito forte que nós temos, mas nós não vamos fazer um tratamento vetorial. Vamos utilizar aquela relação de que se a força estiver no sentido do movimento, ela é positiva, e as forças que estão no sentido contrário ao movimento terão sinal negativo. Provado vetorialmente isso funciona. Então vamos usar para ficar mais tranquilo. O fluido está aqui, lembrando que eles têm a mesma viscosidade, certo? Então vamos para esse sistema agora aqui. Nós vamos ter uma força aqui, tração, né? Temos uma força, peso, 1. E agora, qual é o sentido da velocidade? Está para baixo. Nós sabemos que essa força tangencial ou a força cisariante, ela é sempre contrária ao movimento. Sempre ela está se opondo ao movimento. Muito bem. Por isso que é importante estar analisando o sentido do movimento. Nesse caso, ela vai ser para onde? Muito bem. É para cima dos dois lados, não? Não, é para baixo. Não, está subindo ou está descendo. Ó, essa aqui, esse está subindo? Não, para baixo. Para baixo. E o outro está descendo para cima, sentido oposto ao movimento. Tá? Dá para uma relação cisariante, né? Devido à viscosidade, maior ou menor resistência, devido ao que as características dos fluidos, já vimos isso. Então vamos continuar. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a somatória das forças que estão envolvidas nesse sistema é igual a massa vezes m, a aceleração. Só que nós temos que a velocidade ela é constante, que implica que a aceleração é igual a quanto?
força com esse sentido da velocidade, positivo, sentido contrário, negativo. Tudo bem? Então vamos lá. Sabe o mesmo sentido? Ah, uma coisa importante, tá? Pela terceira lei de Newton, podemos afirmar que, pela terceira lei de Newton e pelas condições impostas por exercício, né? Tá? Pela terceira lei de Newton, podemos afirmar que a força da atração é igual a 2 módulo. Certo? Ou seja, também não preciso ficar preocupado com quem? Com isso. Tudo bem? Alguma dúvida? A terceira lei de Newton vem exatamente isso. Uma ação, reação, quando nós estamos envolvidos aí, elas são iguais, tá? A lei é corda ideal, não há atrito, sistema idealizado que proporciona isso daí. Eles tropeçam aqui, são gestos. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. De novo. Então vamos ter aqui o positivo, não é isso? Menos. Menos que mais? Menos a força peso 2, menos a força tangencial 2. Tá? E agora? Continuamos. Aqui o sistema todo integrado. Podemos já fazer esse sistema todo integrado. Menos a força de tração, mais a força de peso, que é igual a quanto? Zero. Nesse caso é interessante. E a força inicial? Perfeito, pessoal. Menos. Mais a força inicial, né? É o cuidado que tem que ter. Quando se coloca dessa forma, tem que ter esse cuidado. Se eu fosse trabalhar vetorialmente, eu trabalharia isoladamente, eu não preciso da independência do movimento, montaria um sistema. Mas como eu estou utilizando esse método, ele funciona bem, só tem que lembrar. Está no mesmo sentido? Positivo. Sentido contrário ao movimento? Negativo. Você já pode montar um sistema todo numa equação só. Então, ou seja, isso me proporciona me esquivar da força de atração, que eu não conheço, não foi dado, não me interessa. Mas ainda estamos interligados nessas duas aqui, né? E essa aqui é a que eu quero. Tudo bem? Como? As dimensões dos pistões, que ele chama, né? Os pistões são iguais, assim como o fluido, temos que a força que eu estou chamando tangencial à superfície 1, ela será igual à força tangencial à superfície 2. Concorda comigo que elas serão iguais? Em módulo? Por quê? Olha, porque nós sabemos que ela é igual a quem? I vezes a velocidade dividido pela espessura. Ou seja, a viscosidade são iguais. A velocidade desse daqui, em módulo, é igual a desse. E a espessura, como as dimensões são iguais, também não precisamos nos preocupar com índice. Então, como é que vai ficar? Menos G2 mais G1, que é igual a mais menos duas vezes a força tangencial. Ou seja, é igual a zero. G2 é igual a quem? G1 menos duas vezes a força tangencial. Certo? E aí, olha aí, ó. Bem explicado, com todos os detalhes possíveis, para que quando vocês estejam fazendo, entendam os procedimentos. Tá? Grego. Grego. Presta atenção. Vai jogar seguro. Professor,
Você ainda joga ainda, Paulo? Eu? Você é campeão do bairro lá? Você gosta? Não, a cara tem turismo no bolso. Se você dirigir desemprego. Eu fui campeão 2 vezes seguidas lá na linha 101. Nossa, na linha C, aqueles por Linha 101 leva 12. Olha aí, vamos fechar quieto, O cara nasceu em cima da mesa. Olha aí, pessoal. Nós encontramos G2, mas podemos expandir, né? Porque na realidade, a relação entre esses dois, nós não temos ela direta. Aqui poderia se até chegar num ponto que às vezes vocês preferem, por exemplo, de calcular o valor de G1 e calcular o valor de F3. Às vezes vocês podem ser induzidos a isso, mas pode-se cair em um grande problema de depois não conseguir enxergar como eliminar a dependência de quem? Do volume. Entendeu a ideia? Então eu vou continuar no aspecto algébrico exatamente para procurar mecanismos de encontrar uma solução que independa de quem? Do volume. Então vamos lá, vamos expandir isso aqui. G2. Sabemos que G1 pode ser calculado como? Vamos lá, peso, sabemos que o peso específico 1 é igual a G1 dividido pelo volume V, certo? O que implica que G1 é igual ao peso específico 1 vezes V. E que a força tangencial ou força de resistência da viscosidade do fluido, da forma simplificada, é importante frisar, né, que como as dimensões aqui são pequenas, então da forma linear, né? Então, forma linear, tá? Ela é igual a quem? A viscosidade vezes a velocidade dividido pela espessura. Tá? Então, temos que G2 vai ser igual a quem? Peso específico 1, peso volume, menos 2 vezes dividido pela espessura. Só que nós estamos falhando, nós estamos pegando uma coisa, né? Olha aqui, pessoal. Olha a falha na realidade. Não quer perceber essa falha? Nós temos o seguinte, ó. Nós sabemos isso aqui, ó. Que a tensão de detalhamento é igual à força inicial dividida pela área que nós chamamos lateral em contato. O que implica que a força tangencial é igual a quem? A tensão de detalhamento vezes a área para cima. Tá? E como nós estamos trabalhando, vendo que a espessura é extremamente pequena, nós podemos trabalhar com a lei de Newton da forma o quê? Simples, linear. De pouco nenhum. Ótimo. Continuemos. Vai ficar 2 vezes essa tensão aqui, ó, da forma linear. Como é que nós podemos escrevê-la? Dividido por quem? Área lateral. Aqui é que eu não vou expandir. Não vou expandir. Tá, se você não entendeu bolufa nenhuma, implica que tu não estudou e não sabe nem como calcular a tensão de detalhamento. Mas se tu não sabe a fórmula, só tem uma coisa que eu posso afirmar. Tá voltando? Tá, vamos continuar. G2. De novo. Se eu jogar isso daqui da forma como está, expandindo, tá, pessoal? Isso aqui é aquilo que eu vim dizer para vocês. Não estamos trabalhando com derivados, não estamos trabalhando com integral, estamos trabalhando apenas e tão somente com multiplicação, soma, subtração e divisão. Até agora não tem nenhum cálculo avançado aqui. Não há. Tá? Agora entra na realidade o que nós chamamos um pulo do gato. Uma visão da qual a gente pode tentar
se esquivar exatamente dessa situação aqui, ó. Achar o volume, tá? Então vamos lá, G2, V específico 1, menos 2 vezes I vezes V. Eu vou expandir isso daqui. Vai ficar o quê? Pi vezes o diâmetro interno, é isso? Vezes quem? L, né? Considerando que isso daqui, ó, a espessura disso seja L. Eu não expandi, mas na realidade eu expandi. Dividido por quanto? Pela espessura. Nós sabemos que o volume, como que a gente calcula o volume de um cilindro? Muito bem, o volume é o que? πr ao quadrado vezes quem? Não é isso? Então vamos deixar isso daqui. Então o volume pode ser calculado de que jeito? Π vezes o diâmetro I ao quadrado dividido por quanto? Por 4 vezes o peso. Mas vamos fazer diferente, para que não haja nenhum tipo de confusão do ponto de vista de que o raio é metade do diâmetro, por exemplo. Que você já tem pleno conhecimento. Vamos pegar isso daqui, ó. G2 menos 2 vezes μ vezes V, π. O diâmetro, quanto é que ele vale? 2 vezes quem? O raio vezes L dividido pela espessura. Então G2 vai ser igual. Eu tenho que fazer aparecer isso aqui, ó, para ser o volume. Menos 2 vezes μ, V, π. Muito bem. 4 vezes quem? L ao quadrado vezes L dividido pela espessura vezes L. Pronto. Multipliquei em cima por LI e embaixo também. É como se eu estivesse multiplicando, na verdade, uma expressão por um elemento neutro, que é o quê? 1. Para não ter dúvida, vamos fazer isso daqui para enxergarem bem, ó. LI sobre LI. 1 é um elemento neutro. LI dividido por ele mesmo dá quanto? 1. G2 será igual vezes o volume menos 4 μ vezes a velocidade π R ao quadrado vezes L, certo? Dividido por quanto? Dividido pela espessura vezes LI. Só que nós sabemos que π R ao quadrado vezes L nada mais é do que volume. Colocamos ele em evidência, tá? Isso aqui é o volume. G2 então vai ser igual ao volume. Vou colocar em evidência. Sobra quem aqui? Vezes específico 1 menos 4 μ vezes a velocidade dividido pela espessura vezes L. Pronto. Acabou o μ, acabou o pipoca, né? Acabou o μ, acabou o pipoca. Por quê? Olha aqui, ó. Vamos chamar de equação 1. Nosso objetivo. Voltando para a equação 1. E não se preocupem. Ó, não se preocupem, porque nessa primeira resolução minha, às vezes eu sigo uma linha de raciocínio direta, mas depois a gente volta detalhando quais foram os passos. Voltando para a equação 1, temos que o peso específico 2 vai ser, quanto vale a força peso 2? V vezes o peso específico 1, não é isso? V vezes o peso específico 1 menos 4 μ V sobre L dividido por V. Tchau para isso. Ou seja, e olha aí, muito bem. Acabou o exercício, né? Fechou. Aí a gente pode substituir o dados agora. Só para ver se vai bater, né? Isso daqui, quando para o peso específico 1.